Imagine um ser humano de 50 mil anos atrás. Agora imagine você mesmo. Tire as roupas, o corte de cabelo, a dieta moderna. Coloque-os lado a lado. Aqui está a verdade desconfortável. Você mal seria capaz de diferenciá-los. Mesma altura, mesma estrutura óssea, mesmo tamanho de cérebro, mesmas mãos e pés. Aquela pessoa poderia andar por uma rua de cidade hoje e ninguém olharia duas vezes. Talvez notassem algo ligeiramente diferente na sobrancelha ou no maxilar, mas na maior parte pareceriam conosco. Agora pense no seu smartphone, o dispositivo que você provavelmente está usando agora. 5 anos atrás, ele não existia em sua forma atual. 10 anos atrás, a tecnologia dentro dele era ficção científica. 50 anos atrás, a ideia de segurar toda a soma do conhecimento humano no seu bolso teria parecido mágica. Nossa tecnologia evoluiu a uma taxa exponencial, dobrando em poder e sofisticação a cada poucos anos. Mas nossos corpos, nossa forma física real, congelada no tempo por 50 mil anos. Se você está usando isso para dormir, é exatamente por isso que faço esses vídeos. Então talvez se inscreva e me diga de onde você é e que horas são aí. Eu leio os comentários e é incrível. São Paulo ao amanhecer, Rio de Janeiro no almoço, Manaus ao anoitecer, todos assistindo ao mesmo momento. Este é um dos mistérios mais profundos da evolução humana e quase ninguém fala sobre isso. Sabemos que a evolução funciona. Podemos vê-la acontecendo em outras espécies. Bactérias evoluem resistência a antibióticos em meses. Pássaros desenvolvem formatos de bico diferentes em décadas. Insetos se adaptam a pesticidas em anos. A evolução é constante, implacável, interminável. Exceto aparentemente quando se trata de humanos modernos. Por volta de 50 mil anos atrás, algo estranho aconteceu. Ou mais precisamente, algo parou de acontecer. Por milhões de anos antes daquele momento, os ancestrais humanos vinham mudando dramaticamente. 4 milhões de anos atrás, éramos pouco diferentes de outros primatas. Cérebros pequenos, vivendo principalmente em árvores, nada especial. Então a evolução entrou em alta velocidade. Nossos cérebros triplicaram de tamanho. Perdemos nossos pelos corporais. Desenvolvemos a habilidade de andar eretos eficientemente. Nossas mãos se tornaram instrumentos de precisão capazes de criar ferramentas complexas. Nossa anatomia vocal mudou para permitir fala sofisticada. Mudança após mudança após mudança, relativamente rápido pelos padrões evolutivos. E então, de repente, as mudanças pararam. Não desaceleraram, pararam. A última grande transformação física aconteceu por volta de 50 mil anos atrás, quando os humanos anatomicamente modernos emergiram. Desde então, quase nada. Nos espalhamos por todos os continentes. Nos adaptamos a desertos, tundras, florestas tropicais, montanhas, ilhas. Sobrevivemos a eras glaciais e ondas de calor. Fomos de pequenos bandos de caçadores-coletores a civilizações de bilhões. E através de tudo isso, através de 50 mil anos de mudança ambiental radical, nossos corpos permaneceram essencialmente idênticos. Isso não deveria ser possível. Viola tudo o que sabemos sobre como a evolução funciona. Quando as espécies se espalham para novos ambientes, elas se diversificam, se adaptam, mudam. Os tentilhões de Darwin desenvolvem bicos diferentes em ilhas diferentes em milhares de anos. Por que os humanos em continentes diferentes não evoluíram para formas obviamente diferentes? Por que uma pessoa da Noruega e uma pessoa da Nigéria ainda podem cruzar e produzir filhos saudáveis? Porque somos todos ainda tão notavelmente, inconfundivelmente a mesma espécie. A resposta a este mistério envolve uma tempestade perfeita de fatores que se juntaram em um momento específico na pré-história. Um gargalo populacional que quase nos destruiu. Uma revolução tecnológica que mudou as regras da sobrevivência. Um cérebro que se tornou tão poderoso que tornou a evolução física adicional desnecessária. E um padrão de migração e mistura que nos impediu de ficar isolados tempo suficiente para nos tornarmos algo novo. O que aconteceu há 50 mil anos não apenas mudou a história humana. Terminou a evolução humana como a conhecíamos por milhões de anos. Nos tornamos a espécie que evoluiu para parar de evoluir. E as razões pelas quais são muito mais fascinantes e estranhas do que você pode imaginar. Esta é a história da nossa evolução congelada. E começa com a compreensão de como éramos quando as mudanças finalmente pararam. Então aqui é onde precisamos falar sobre o que realmente
faz um humano moderno. Porque quando os cientistas dizem humanos anatomicamente modernos, eles não estão falando sobre alguém que compra em mercados orgânicos e usa um smartphone. Eles estão falando sobre um conjunto muito específico de características físicas que emergiram em algum lugar entre 200 mil e 300 mil anos atrás na África. Características que notavelmente não mudaram muito desde então. Olhe no espelho. O rosto olhando de volta para você seria instantaneamente reconhecível para alguém que viveu há 250 mil anos. Claro, eles ficariam confusos com suas roupas e provavelmente aterrorizados com seu carro, mas seu corpo pareceria completamente familiar. É assim que estável nossa anatomia tem sido, mas nem sempre foi assim. Seus ancestrais de 500 mil anos atrás pareciam diferentes. Não muito diferentes. Não como uma espécie completamente separada, mas diferentes o suficiente para que você notasse imediatamente se visse um andando pela rua. Eles tinham o tipo de diferenças que importam. A mudança mais óbvia foi o crânio. Humanos primitivos, aqueles vivendo antes de 300 mil anos atrás, tinham o que os antropólogos chamam de características robustas. Pense em sobrancelhas pesadas, projetando-se sobre os olhos como linhas de expressão permanentes, feitas de osso. Pense em paredes cranianas grossas, músculos de maxilar massivos, rostos que se projetavam para frente em uma espécie de focinho permanente. Essas não eram pessoas feias. Eles eram apenas construídos de forma diferente, otimizados para um tipo diferente de vida. Então algo mudou. Em algum lugar da África, provavelmente em vários lugares ao mesmo tempo, uma nova forma de crânio começou a aparecer no registro fóssil. As sobrancelhas começaram a encolher. A testa tornou-se vertical em vez de inclinar-se para trás. O rosto achatou, tornando-se menos prognata, que é uma maneira sofisticada de dizer que o maxilar parou de projetar-se tanto para frente. Mais distintivo de tudo foi o aparecimento de um queixo. Olhe para um crânio de Neandertal. Olhe para o Homo erectus. Olhe para qualquer espécie humana anterior. Sem queixo. O maxilar simplesmente se inclina para trás a partir dos dentes. Mas humanos modernos temos essa estranha pequena prateleira de osso saindo da parte inferior do nosso rosto. Ninguém tem certeza absoluta de por que evoluímos queixos, mas eles aparecem bem na época em que humanos anatomicamente modernos aparecem, e estão conosco desde então. O resto do esqueleto mudou também. Humanos anteriores eram construídos como tanques. Ossos grossos, anexos musculares massivos, corpos projetados para poder físico bruto. O tipo de construção que você precisaria se estivesse regularmente lutando com animais grandes e sobrevivendo sem qualquer tecnologia mais avançada do que uma pedra afiada. Mais humanos anatomicamente modernos foram em uma direção diferente. Nossos ossos se tornaram gráceis, que é o termo científico para delicado, esbelto, construído mais para eficiência do que força bruta. Nossas caixas torácicas estreitaram. Nossas pelvis mudaram de forma. Nossos membros tornaram-se mais longos em relação ao nosso tronco. Um plano corporal excelente para viagens de longa distância, mas terrível para gerar poder bruto. Tornamo-nos especialistas em distância. Não a espécie humana mais forte, não a mais robusta, mas definitivamente a melhor em viajar longas distâncias eficientemente. Você poderia colocar um humano moderno e um Neandertal em uma competição para mover uma pedra. O Neandertal vence toda vez. Mas faça disso uma maratona, nós vencemos. E em um mundo onde os recursos estão espalhados e imprevisíveis, a capacidade de viajar longe e eficientemente importa mais do que a capacidade de mover objetos pesados. Mas as mudanças realmente importantes, aquelas que nos fizeram quem somos, não eram visíveis do lado de fora. Elas estavam acontecendo dentro do crânio. O cérebro humano vinha ficando maior por milhões de anos. Homo erectus tinha cérebros em torno de 900 centímetros cúbicos. Heidelbergensis, um de nossos ancestrais posteriores, tinha cérebros com média de 1.200 centímetros cúbicos. Neandertais, na verdade, tinham cérebros ligeiramente maiores que humanos modernos, com média de cerca de 1.500 centímetros cúbicos comparados aos nossos 1.400. Mas em algum lugar entre 200 mil e 50 mil anos atrás, o tamanho do cérebro parou de ser a coisa que importava. O que começou a importar foi a organização cerebral, a forma do cérebro,
as conexões entre diferentes regiões, a proporção de diferentes estruturas. Cérebros humanos modernos são mais arredondados do que os de humanos anteriores. Temos testas mais altas e mais protuberantes que acomodam lobos frontais expandidos. Estas são as regiões associadas ao planejamento, raciocínio abstrato, cognição social e controle de impulsos. O kit de ferramentas mental que você precisa não para a sobrevivência bruta, mas para navegar ambientes sociais complexos. Também desenvolvemos lobos temporais expandidos, as regiões envolvidas no processamento da linguagem e memória. E nossos cerebelos, as estruturas envolvidas no controle motor fino, cresceram proporcionalmente maiores. Isso pode não soar dramático, mas é a diferença entre ser capaz de lascar uma pedra em uma ferramenta de corte crua e ser capaz de fabricar uma ponta de lança precisamente simétrica com uma dúzia de técnicas de corte especializadas diferentes. Por volta da mesma época, nossa anatomia vocal estava mudando. Humanos anteriores tinham tratos vocais altos na garganta, semelhantes aos primatas modernos. Isto é ótimo se você quer beber e respirar ao mesmo tempo. Uma característica útil que previne engasgos, mas limita severamente a variedade de sons que você pode produzir. Humanos modernos têm tratos vocais que descem muito mais baixo na garganta. Isso nos torna mais vulneráveis a engasgos. Engolir do jeito errado pode realmente nos matar, mas nos dá uma enorme gama de sons potenciais. Podemos produzir dezenas de consoantes e vogais distintas, a matéria-prima necessária para a linguagem falada complexa. A evidência genética sugere que essa mudança aconteceu relativamente recentemente, provavelmente nos últimos 100.000 anos. Há um gene chamado FOXP2, que está envolvido no desenvolvimento do aprendizado vocal e controle motor fino do rosto e língua. Humanos modernos têm uma variante deste gene que é diferente da versão encontrada em outros primatas. Neandertais tinham a mesma variante, sugerindo que eles provavelmente tinham capacidades vocais sofisticadas também. Mas humanos anteriores não tinham. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque todas essas mudanças, a forma do crânio, o esqueleto grácil, o cérebro reorganizado, a laringe descendente, todas se juntaram em algum lugar entre 300.000 e 50.000 anos atrás. Mas durante a maior parte desse tempo, nada muito aconteceu comportamentalmente. O registro arqueológico de 250.000 anos atrás mostra humanos anatomicamente modernos vivendo basicamente da mesma maneira que seus ancestrais viveram por centenas de milhares de anos, fazendo ferramentas de pedra simples, provavelmente caçando e coletando, deixando muito pouca evidência de pensamento simbólico ou cultura complexa. Então, por volta de 70.000 a 50.000 anos atrás, tudo explodiu. Arqueólogos chamam isso de grande salto para frente ou revolução paleolítica superior. Alguns preferem o termo revolução cognitiva ou modernidade comportamental. Seja lá como você chame, marca o momento em que os humanos começaram a agir como nós. De repente, o registro arqueológico se enche de evidências de pensamento simbólico. Pinturas rupestres aparecendo através da África e Europa. Estatuetas deliberadamente esculpidas, joias feitas de conchas e dentes de animais. Ferramentas sofisticadas, multicomponentes, exigindo dezenas de passos para fabricar. Redes de comércio de longa distância, movendo matérias-primas centenas de quilômetros. Mais reveladoramente, práticas funerárias tornam-se elaboradas. Não apenas colocar corpos no chão, mas posicionamento deliberado, inclusão de bens funerários, evidência de ritual. Esta é a assinatura de pessoas que podem pensar simbolicamente, que podem conceber conceitos abstratos como uma vida após a morte ou a identidade social do falecido. O que aconteceu? Como humanos anatomicamente modernos existiram por 200.000 anos, sem mostrar muita sofisticação comportamental, e então, de repente, explodiram em plena modernidade cultural. A resposta mais provável é que as mudanças físicas vieram primeiro, preparando o palco. Mas a fiação neural final, as últimas conexões críticas no cérebro que permitiram cognição totalmente moderna, levou mais tempo para evoluir. Pense nisso como construir um computador. Você pode ter todo o hardware no lugar, o processador, a memória, o display, mas até você instalar o sistema operacional certo,
é apenas um peso de papel caro. As mudanças anatômicas entre 300 mil e 100 mil anos atrás foram as atualizações de hardware. A revolução cognitiva, por volta de 70 mil a 50 mil anos atrás, foi o sistema operacional entrando online. Evidência genética apoia essa linha do tempo. Estudos de DNA antigo de humanos modernos primitivos mostram que certos genes associados ao desenvolvimento cerebral e plasticidade sináptica, a habilidade dos neurônios de formar novas conexões, ainda estava passando por evolução rápida recentemente, como 40 mil anos atrás. A fiação estava sendo finalizada, mesmo quando a estrutura básica havia sido estabelecida centenas de milhares de anos antes. É também quando vemos as distinções físicas finais entre humanos modernos e nossos parentes mais próximos sendo fixadas. Neandertais e denisovanos, lembre-se, se separaram de nossa linhagem por volta de 800 mil anos atrás, após o gargalo. Por centenas de milhares de anos, eles estavam evoluindo em paralelo, adaptando-se a ambientes diferentes, desenvolvendo estratégias de sobrevivência diferentes. Por 50 mil anos atrás, as diferenças físicas eram claras. Neandertais eram mais baixos, mais robustos, com peitos em barril adaptados para climas frios e passagens nasais massivas para aquecer ar congelado. Seus cérebros eram ligeiramente maiores, mas com formato diferente, mais alongados com menos expansão nas regiões frontais e temporais. Denisovanos sabemos menos porque temos menos fósseis. Mas a análise genética sugere que eles também eram robustamente construídos, possivelmente até mais do que neandertais. Eles tinham adaptações únicas para viver em alta altitude e possivelmente para ambientes marítimos. Humanos modernos, enquanto isso, tinham se tornado os generalistas, não otimizados para qualquer ambiente particular, mas adaptáveis a quase tudo. Nossas construções gráceis significavam que não éramos tão fortes quanto neandertais, em combate corpo a corpo, mas podíamos viajar mais longe com menos gasto de energia. Nossa anatomia vocal significava que podíamos nos comunicar mais precisamente, coordenando grupos maiores e compartilhando informações complexas. Mais importante, nossa organização cerebral significava que podíamos inovar mais rápido, desenvolvendo novas tecnologias e estratégias sociais para lidar com condições em mudança. Não éramos necessariamente mais inteligentes que neandertais em poder cognitivo bruto, mas éramos mais flexíveis, mais criativos, melhores em acumular e transmitir conhecimento cultural através das gerações. E aqui está a coisa crucial. Por volta de 50 mil anos atrás, essas características haviam se estabilizado. O registro fóssil após este ponto mostra mudança notavelmente pequena na anatomia humana. Claro, há variação entre populações, cor de pele adaptando-se a diferentes latitudes, proporções corporais mudando em resposta a climas locais. Mas o projeto básico havia sido estabelecido. O corpo humano havia alcançado o que engenheiros chamam de design ideal, não perfeito. Temos muitas falhas de design, mas ideal no sentido de que qualquer mudança importante tornaria as coisas piores em vez de melhores. Nossa anatomia havia se tornado boa o suficiente para o que precisávamos fazer, que era apoiar cérebros cada vez mais complexos e possibilitar comportamentos sociais cada vez mais sofisticados. De 50 mil anos atrás em diante, a evolução humana aconteceria principalmente no reino da cultura e comportamento, não na estrutura de nossos corpos. O hardware estava completo. Tudo depois disso seriam atualizações de software. Tínhamos nos tornado a espécie que ainda somos hoje, fisicamente inalterados de qualquer maneira fundamental pelos últimos 50 mil anos, carregando a mesma anatomia básica que emergiu de centenas de milhares de anos de evolução, refinada no cadinho do gargalo populacional e finalizada na revolução cognitiva que nos tornou comportamentalmente modernos. A era da transformação física havia acabado. A era da evolução cultural estava prestes a começar. E isso, mais do que qualquer coisa, é porque paramos de mudar fisicamente, porque encontramos uma maneira melhor de nos adaptar. Mas essa é a próxima parte da história. Imagine isto. Você está vivendo há 74 mil anos atrás, no que agora é a Indonésia. Seus ancestrais vêm lentamente evoluindo em direção à humanidade moderna por centenas de milhares de anos.
Sua espécie sobreviveu a eras glaciais, secas, predadores e todas as adversidades imagináveis que o mundo poderia jogar nela. Você desenvolveu cérebros maiores, corpos mais gráceis, a capacidade para pensamento simbólico e linguagem complexa. Você está à beira de se tornar a espécie dominante no planeta. E então o Monte Toba explode. Não entra em erupção, explode. A maior erupção vulcânica nos últimos 2 milhões de anos. 6.000 vezes mais poderosa que a erupção do Monte Santa Helena em 1980. Tão massiva que ejetou 1.070 quilômetros cúbicos de rocha e cinza na atmosfera. Isso é material suficiente para enterrar todo o estado do Texas, sob 1,5 metro de detritos vulcânicos. A explosão foi ouvida em metade do planeta. A onda de choque circulou o globo várias vezes, mas a devastação imediata não foi nada comparado ao que veio depois. Em horas, um manto de cinzas começou a se depositar sobre o sul e sudeste asiático. Em alguns lugares, ela se acumulou a profundidades de mais de 4,5 metros. Ecossistemas inteiros foram enterrados vivos. Animais sufocaram. Plantas morreram. Rios e lagos transformaram-se em lodo tóxico. Qualquer um vivendo dentro de 1.000 quilômetros da erupção foi quase certamente morto, seja pela queda de cinzas, pelos fluxos piroclásticos ou pelos tsunamis que se seguiram. Mas você é um dos sortudos. Você vive na África, milhares de quilômetros longe da erupção. Você está seguro dos efeitos imediatos, exceto que você não está seguro de jeito nenhum. Porque as cinzas que enterraram o Sudeste Asiático não apenas caíram no chão. Bilhões de toneladas delas foram lançadas na estratosfera, onde começaram a se espalhar pelo planeta inteiro. Em semanas, o céu em todos os lugares tornou-se um cinza doentio. O sol tornou-se um disco laranja fraco, mal visível através da neblina. As temperaturas começaram a cair e continuaram caindo. Em meses, as temperaturas globais haviam caído cerca de 3 a 5 graus Celsius. Isso pode não soar muito, mas é a diferença entre um ecossistema funcionando e colapso ecológico. Nos trópicos, significava a diferença entre chuvas regulares e seca severa. Em latitudes mais altas, desencadeou o que cientistas chamam de inverno vulcânico. Por 6 anos, talvez mais, as cinzas permaneceram na atmosfera. 6 anos de quebras de safra. 6 anos de pastagens morrendo. 6 anos de animais famintos e predadores crescendo desesperados. 6 anos de humanos lutando para encontrar comida suficiente para sobreviver. O registro arqueológico deste período conta uma história sombria. Sítios que haviam sido continuamente ocupados por milhares de anos, de repente, ficam silenciosos. Caixes de ferramentas são abandonados. Assentamentos são deixados vazios. E quando as pessoas retornam a esses lugares, às vezes gerações depois, são pessoas diferentes, culturas diferentes, linhagens genéticas diferentes, porque a maioria das suas pessoas não passou por isso. A evidência genética é severa e inegável. Quando sequenciamos genomas humanos modernos e olhamos para trás através do tempo, vemos algo notável por volta de 70.000 a 75.000 anos atrás. Uma redução dramática na diversidade genética. Todos os humanos modernos, todos os 7 bilhões de nós, mostram sinais de terem descendido de uma pequena população fundadora que viveu durante este período. Quão pequena? As estimativas variam, mas modelos genéticos sugerem que toda a população reprodutiva de humanos pode ter caído para algo entre 3.000 e 10.000 indivíduos. Alguns estudos colocam ainda mais baixo, tão poucos quanto 1.000 casais reprodutivos. De qualquer população que existisse antes de Toba, talvez 100.000 pessoas ou mais, apenas alguns milhares sobreviveram ao inverno vulcânico e à perturbação climática que se seguiu. Pense sobre isso. 1.000 a 5.000 casais reprodutivos. Essa é toda a fundação genética da humanidade moderna. Cada característica física que você vê em humanos hoje, cada variação em cor de pele, altura, características faciais, tudo descende dos genes carregados por aqueles poucos milhares de sobreviventes. Isto é o que geneticistas chamam de gargalo populacional. E é um dos eventos mais importantes na história evolutiva humana, porque gargalos não apenas reduzem o tamanho da população, eles alteram fundamentalmente como a evolução funciona em uma espécie. Aqui está o porquê. Em uma população grande,
A diversidade genética é mantida através de mistura constante. Você tem milhões de variantes genéticas flutuando por aí, e a evolução pode experimentar com combinações diferentes. A seleção natural pode afinar características ao longo do tempo. Mutações benéficas se espalham lentamente. Aquelas prejudiciais são filtradas. Mudanças físicas se acumulam gradualmente. Mas em uma população pequena tudo muda. Variantes genéticas raras que poderiam ter sido perdidas em uma população maior são preservadas apenas por acaso. Mutações prejudiciais que normalmente seriam eliminadas permanecem porque não há ninguém mais para acasalar. E mais importante, a gama de combinações genéticas possíveis encolhe dramaticamente. É como ter um baralho de cartas. Com um baralho completo, você pode jogar centenas de jogos diferentes, criar combinações infinitas. Mas se você de repente reduzir esse baralho a apenas 20 cartas, suas opções tornam-se severamente limitadas. Você está trabalhando com uma fração das possibilidades originais. É isso que aconteceu com a genética humana após Toba. Os sobreviventes carregavam apenas um subconjunto da diversidade genética que existia antes da erupção. E toda a variação física que havia existido em humanos pré-Toba, todos os diferentes tipos de corpo e estruturas faciais e adaptações metabólicas, de repente foram reduzidos ao que quer que estivesse presente naqueles poucos milhares de sobreviventes. Isso é chamado de efeito fundador. Os sobreviventes não eram necessariamente os mais aptos ou os mais fortes ou os mais inteligentes. Eles eram apenas os sortudos, que por acaso estavam no lugar certo na hora certa. Talvez eles vivessem em uma região onde os impactos climáticos foram menos severos. Talvez eles tivessem acesso a uma fonte de água confiável. Talvez eles apenas tiveram sorte e encontraram comida suficiente para sobreviver enquanto outros passavam fome. Mas quaisquer características que eles carregavam, essas se tornaram a fundação de toda a evolução humana futura. Cada humano nascido após o gargalo herdou seus genes. Cada característica física de humanos modernos remonta ao que quer que estivesse presente naquela população sobrevivente. E aqui está a parte crucial. Uma vez que você passou por um gargalo tão severo, mudança evolutiva importante torna-se extremamente difícil. Porque a evolução precisa de matéria-prima para trabalhar. Ela precisa de diversidade genética. Sem ela, a seleção natural não tem nada para selecionar. Você não pode evoluir pele azul se ninguém na sua população carrega os genes para a pigmentação azul. Você não pode desenvolver resistência a uma nova doença se ninguém tem a mutação que fornece imunidade. O gargalo de Toba essencialmente congelou a evolução física humana em sua configuração atual. Seja lá como parecíamos depois de emergir daquela crise, é mais ou menos como ainda parecemos hoje. Não porque a evolução parou, mas porque o kit de ferramentas genético para grandes mudanças físicas havia sido drasticamente reduzido. E o timing é notável. Humanos modernos, anatomicamente falando, emergiram por volta de 200 mil anos atrás na África. Por mais de 100 mil anos, continuamos evoluindo, desenvolvendo as características físicas que nos distinguem de humanos arcaicos. Sobrancelhas menores, testas mais altas, queixos mais proeminentes, estrutura esquelética mais leve. Então Toba atinge a 74 mil anos, bem no ponto em que essas características modernas haviam se tornado totalmente estabelecidas, mas antes que humanos tivessem se espalhado pelo globo em grandes números. O gargalo fixou o plano corporal humano moderno justo quando estava alcançando sua forma atual. Mas fica ainda mais interessante, porque Toba não foi o único evento de gargalo que humanos experimentaram. A evidência genética sugere que houve múltiplos períodos de colapso populacional durante a era glacial, cada um reforçando os efeitos da crise anterior. Entre 70 mil e 10 mil anos atrás, o planeta passou por ciclos repetidos de resfriamento e aquecimento. Períodos glaciais duraram dezenas de milhares de anos, tornando vastas regiões da Terra inabitáveis. Durante as fases mais frias, mantos de gelo cobriram o norte da Europa e América do Norte, até latitudes onde grandes cidades agora estão. Níveis do mar caíram mais de 120 metros, expondo novas pontes terrestres, mas também perturbando ecossistemas costeiros. Cada oscilação climática teria causado populações humanas a contrair e expandir. Durante fases frias, pessoas recuaram para refúgios,
pequenas áreas com recursos confiáveis. Populações tornaram-se isoladas umas das outras. Alguns grupos foram extintos inteiramente, outros mal se seguraram, com apenas algumas centenas de indivíduos. Então, quando o clima aqueceu novamente, os sobreviventes expandiriam, recolonizando territórios vazios. Mas cada ciclo reduziu a diversidade genética um pouco mais. Cada gargalo filtrou o genoma humano, removendo variantes que não estavam presentes nos sobreviventes. É como passar água através de uma série de filtros cada vez mais finos. Cada passagem remove mais das impurezas, mas também remove mais da variação. Quando você termina, o que sai é extremamente puro, mas também extremamente uniforme. É isso que aconteceu com a genética humana ao longo da era glacial. Múltiplos gargalos, cada um reduzindo diversidade, cada um tornando mudança evolutiva importante menos e menos provável. O genoma humano tornou-se cada vez mais homogêneo, não idêntico. Ainda havia muita variação em características superficiais, como cor de pele e características faciais. Mas o plano corporal fundamental tornou-se fixo, e isso aparece em nosso DNA hoje de maneiras notáveis. Humanos modernos têm menos diversidade genética do que quase qualquer outra espécie de mamífero amplamente distribuída. Chimpanzés, apesar de terem populações muito menores confinadas à África Central, têm mais variação genética do que toda a humanidade combinada. O mesmo é verdade para gorilas, orangotangos e a maioria das outras espécies de primatas. Somos, geneticamente falando, uma das espécies mais uniformes do planeta. Apesar de nossa aparente diversidade física, apesar de viver em todos os continentes e adaptar-nos a todos os ambientes imagináveis, humanos são todos notavelmente similares no nível genético. Na verdade, quaisquer dois humanos escolhidos aleatoriamente compartilharão cerca de 99% de sua sequência de DNA. O restante 0,1% restante responde por toda a variação genética humana. Cada diferença em altura, cor de pele, características faciais, resistência a doenças, tudo o que te faz fisicamente diferente de alguém do outro lado do planeta. Tudo se resume a variações em menos de 1/10% do seu genoma. Esta é a assinatura do gargalo. É isso que quase extinção faz a uma espécie. Ela remove a diversidade genética, que permite grande mudança evolutiva e deixa para trás uma população central que é fundamentalmente homogênea. Mas aqui está o que torna humanos únicos. Não respondemos a essa restrição genética, estagnando. Não nos tornamos um beco sem saída evolutivo, presos em um plano corporal que não podia se adaptar a novos desafios. Em vez disso, desenvolvemos um tipo diferente de evolução. Uma que não exigia mudança genética de jeito nenhum. Uma que podia acontecer milhares de vezes mais rápido que a evolução biológica. Uma que podia espalhar adaptações benéficas através de populações inteiras dentro de uma única geração. Evoluímos cultura e isso mudou tudo, porque uma vez que a cultura se tornou nosso principal meio de adaptação, uma vez que aprendemos a modificar nosso ambiente em vez de esperar nossos corpos se adaptarem a ele, as regras da evolução não se aplicavam mais da mesma maneira. Podíamos viver no Ártico sem evoluir pelo grosso. Podíamos prosperar em desertos sem desenvolver rins especializados. Podíamos colonizar todos os ecossistemas na Terra sem mudar nossa forma física de jeito nenhum. O gargalo havia fixado nossos corpos no lugar, mas também havia criado pressão seletiva para a única característica que nos permitiria transcender essas limitações físicas. Inteligência, habilidade de resolver problemas, a capacidade de aprender, inovar e compartilhar conhecimento através das gerações. Os sobreviventes de Toba não eram apenas os sortudos. Eles eram os inteligentes, os criativos, aqueles que podiam descobrir como encontrar comida quando o ecossistema colapsou, aqueles que podiam desenvolver novas técnicas de caça quando presas familiares desapareceram, aqueles que podiam manter cooperação social quando recursos se tornaram escassos. E eles transmitiram essas características, não apenas geneticamente, mas culturalmente, ensinando seus filhos não apenas como sobreviver, mas como pensar, como se adaptar, como superar desafios através de inovação, em vez de esperar que a evolução fornecesse uma solução. O gargalo populacional não apenas congelou nossa evolução física,
preparou o palco para algo muito mais poderoso. Era quando humanos parariam de mudar fisicamente e começariam a mudar tudo o mais. Algo extraordinário aconteceu por volta de 200 mil anos atrás. Algo que nunca havia ocorrido na história da vida na Terra. Uma espécie descobriu como parar de evoluir fisicamente, enquanto continuava a evoluir em todas as outras maneiras que importavam. Essa espécie éramos nós. Por 3 bilhões e 800 milhões de anos, a vida havia jogado pelas mesmas regras básicas. Você se adapta ao seu ambiente através de mudanças genéticas, ou você morre. Clima frio, a evolução te dá pelo grosso. Clima quente, você fica com menos pelos corporais e melhor transpiração. Precisa pegar presas. A seleção natural te constrói mandíbulas mais fortes, garras mais afiadas, pernas mais rápidas. O ambiente dita o que você se torna e a biologia faz o trabalho pesado. Então, humanos quebraram o padrão. Descobrimos algo que revolucionaria não apenas nossa própria sobrevivência, mas o conceito inteiro de evolução em si. Descobrimos que não precisávamos esperar nossos genes resolverem problemas. Podíamos resolvê-los nós mesmos agora, em uma única geração, usando algo completamente externo aos nossos corpos. Cultura. Agora, quando antropólogos falam sobre cultura, eles não querem dizer galerias de arte e orquestras sinfônicas. Eles querem dizer algo muito mais fundamental. Cultura é informação que se espalha através de aprendizado em vez de genética. É o conhecimento acumulado de como sobreviver passado de uma geração para a próxima, não através de DNA, mas através de ensino, observação e inovação. E em algum lugar por volta de 200 mil anos atrás, a cultura humana tornou-se poderosa o suficiente para substituir a evolução biológica como nossa estratégia de sobrevivência primária. A transformação não aconteceu de uma vez. Foi construída gradualmente, inovação por inovação. Cada avanço cultural reduzindo a pressão seletiva para alguma adaptação física. Mas uma vez que começou, criou um ciclo de feedback que finalmente congelaria nossa evolução física no lugar. Vamos começar com um exemplo mais óbvio. Roupas. Seus ancestrais, aqueles que sobreviveram ao gargalo populacional de que falamos antes, estavam vivendo em um mundo que era brutalmente imprevisível. Algumas regiões escaldantes, outras congelantes. A evolução tradicional lidaria com isso através de adaptação física. Populações em regiões frias desenvolveriam membros mais curtos para reduzir perda de calor, corpos mais volumosos para reter calor, talvez pelos corporais mais grossos. Populações em regiões quentes tornar-se-iam mais altas e magras para maximizar dissipação de calor, com menos pelos corporais para melhorar o resfriamento. E é exatamente isso que começou a acontecer. Evidência arqueológica sugere que populações humanas primitivas estavam começando a mostrar variações físicas regionais baseadas em clima. Mas então alguém inventou roupas. Não sabemos exatamente quando. Peles de animais e fibras vegetais não se preservam bem. Mas evidência genética de piolhos de roupa, que evoluíram de piolhos de cabeça quando humanos começaram a usar peles de animais, sugere que estamos usando roupas por pelo menos 170 mil anos, possivelmente muito mais. E isso mudou tudo. De repente, um humano dos trópicos podia andar em um ambiente subártico e sobreviver, não esperando 10 mil gerações para a evolução lhes dar adaptações ao frio, mas vestindo mais camadas. Um humano adaptado ao frio podia mudar para o deserto e sobreviver tirando essas camadas. A pressão seletiva para tipos corporais específicos do clima instantaneamente caiu para quase zero. Porque a seleção natural se preocuparia em te construir um corpo volumoso adaptado ao frio, quando roupas faziam o trabalho melhor, mais rápido e mais flexivelmente? Ela não faria. Os indivíduos que sobreviveram e reproduziram não eram necessariamente aqueles com as melhores adaptações ao frio. Eles eram aqueles que faziam as melhores roupas. A evolução física acabara de ser terceirizada para a cultura. Então havia fogo e cozinhar. Esta pode ser a inovação cultural mais importante na história humana e, definitivamente, aquela com o maior impacto em nossa evolução física, ou melhor, a falta dela. Cozinhar faz algo mágico com comida. Quebra fibras vegetais duras e proteínas animais, tornando nutrientes mais fáceis de extrair. Neutraliza toxinas e mata parasitas. Essencialmente terceiriza a digestão para um processo externo.
significando que seu corpo não precisa trabalhar tão duro para obter energia do que você come. Seus ancestrais descobriram isso em algum lugar entre 400 mil e 1 milhão de anos atrás. E no momento em que o fizeram, uma enorme quantidade de pressão seletiva desapareceu. Antes de cozinhar, você precisava de músculos de maxilar massivos para mastigar carne crua dura e plantas fibrosas por horas cada dia. Você precisava de molares enormes para moer matéria vegetal em polpa digestível. Você precisava de um sistema digestivo enorme para processar todo aquele material cru e extrair calorias suficientes para sobreviver. Olhe para um crânio de gorila há alguma hora. Veja aquelas cristas sagitais massivas correndo ao longo do topo. Esses são pontos de ancoragem para músculos de maxilar poderosos o suficiente para mastigar vegetação crua o dia todo. Ancestrais humanos primitivos tinham características similares. Fomos construídos para mastigação séria. Cozinhar tornou tudo isso desnecessário. Comida cozida é macia, pré-processada, pronta para digerir. Você não precisa de um maxilar que pode esmagar ossos quando você pode assá-los até que desmanchem. Você não precisa de um sistema digestivo do tamanho de uma geladeira, quando o fogo já quebrou metade das ligações moleculares em seu jantar. Então a seleção natural parou de manter essas características caras. Ao longo de centenas de milhares de anos, maxilares humanos tornaram-se menores e mais gráceis. Nossos sistemas digestivos encolheram. A energia que economizamos não construindo e operando mastigação massiva e maquinaria digestiva foi redirecionada para outros sistemas como nossos cérebros, dos quais falaremos na próxima sessão. Mas o ponto é este. Uma vez que pudemos cozinhar, não havia volta. A pressão seletiva para sistemas digestivos poderosos havia ido embora para sempre. Tínhamos culturalmente evoluído uma solução que tornava a adaptação biológica desnecessária. Ferramentas e armas fizeram a mesma coisa para força e armamento natural. No reino animal, se você quer ser um predador, você precisa estar fisicamente equipado para isso. Leões têm garras e mandíbulas poderosas. Águias têm garras e bicos. Lobos têm velocidade e resistência e dentes projetados para rasgar carne. Humanos, somos patéticos. Sem garras, sem presas, sem veneno, sem armadura. Um chimpanzé que pesa talvez 54 quilos poderia literalmente despedaçar um humano adulto. Não somos construídos para confronto físico, mas não precisamos ser porque temos lanças e atiradores de lança e eventualmente arcos e flechas e armadilhas e redes e veneno e 1000 outras armas que nossos ancestrais inventaram. Um humano de 40 quilos com uma lança é mais perigoso que um leão de 225 quilos. O leão tem que chegar perto, arriscar ferimento, confiar inteiramente em suas capacidades físicas. O humano pode atacar de distância, coordenar com outros, preparar armadilhas, planejar emboscadas. Uma vez que ferramentas e armas se tornaram sofisticadas o suficiente, a pressão seletiva para a proeza física individual caiu dramaticamente. O melhor caçador não era necessariamente o mais forte ou mais rápido. Ele era aquele com as melhores armas, a melhor estratégia, o melhor conhecimento de comportamento animal. Você não precisava evoluir músculos maiores. Você precisava evoluir um cérebro melhor que pudesse inventar ferramentas mais eficazes. E é exatamente isso que aconteceu. Mas isso significava que a força física em si tornou-se menos crítica para a sobrevivência e reprodução. A corrida armamentista entre predadores e presas, aquela que havia dirigido tanta evolução física por centenas de milhões de anos, de repente mudou da biologia para a tecnologia. Construção de abrigos fez algo similar para adaptações climáticas. Animais lidam com extremos climáticos através de adaptações físicas. Ursos polares têm pelo grosso e reservas de gordura massivas. Animais do deserto têm rins especializados que minimizam perda de água. Animais que escavam têm garras poderosas e corpos compactos para cavar. Humanos construímos casas. No momento em que seus ancestrais descobriram como construir abrigos confiáveis, o clima tornou-se muito menos uma pressão seletiva. Uma estrutura bem feita podia protegê-lo de chuva, vento, extremos de temperatura até predadores. Criava um microambiente que você controlava independentemente do que o mundo exterior estava fazendo. Isso significava que adaptações físicas para climas específicos tornaram-se menos necessárias.
Você não precisava evoluir gordura subcutânea grossa para sobreviver em invernos frios. Se você pudesse construir uma habitação isolada e manter um fogo dentro, você não precisava de mecanismos de resfriamento especializados para climas quentes. Se você pudesse construir estruturas de sombra e posicioná-las para pegar brisas refrescantes. Os indivíduos que sobreviveram e reproduziram não eram necessariamente aqueles com as melhores adaptações físicas ao clima. Eles eram aqueles que construíam os melhores abrigos. Conhecimento cultural sobre técnicas de construção tornou-se mais valioso que adaptações genéticas para a tolerância à temperatura. Mas talvez a inovação cultural mais importante foi caça cooperativa e partilha de comida. Na maioria das espécies animais, a habilidade de caça é uma característica individual. Um leão que é rápido e forte comerá bem. Um que é lento e fraco passará fome. A seleção natural recompensa diretamente capacidade física, mas humanos desenvolveram algo diferente. Aprendemos a caçar em grupos coordenados, com diferentes indivíduos, desempenhando papéis diferentes. Você não precisava ser pessoalmente capaz de derrubar um mamute. Você só precisava fazer parte de um grupo que pudesse fazê-lo coletivamente. E então começamos a compartilhar os resultados. Evidência arqueológica, de até 400 mil anos atrás, mostra sítios de abate onde animais grandes foram processados e a carne distribuída entre múltiplas famílias. Isso não era limpeza oportunista, era partilha sistemática, baseada em regras sociais complexas. Isso mudou todo o cálculo de sobrevivência. Sua proeza de caça individual importava menos que sua habilidade de manter boas relações com o grupo. Sua força física importava menos que sua reputação de justiça e reciprocidade. Suas capacidades pessoais importavam menos que suas habilidades sociais. A seleção natural começou a favorecer características diferentes, não músculos maiores ou reflexos mais rápidos, mas melhor inteligência social. A habilidade de ler as intenções de outras pessoas, manter alianças, lembrar quem devia o que a quem, punir trapaceiros, recompensar cooperadores. Essas são características cognitivas e comportamentais, não físicas. A pressão evolutiva mudou de corpo para mente, de músculo para cultura. E então veio a linguagem. Esta foi a inovação que realmente cimentou a vitória da cultura sobre a biologia. Porque a linguagem permitiu humanos fazer algo sem precedentes na história da vida na Terra. Podíamos compartilhar informações complexas instantaneamente, através de indivíduos, e preservá-las através das gerações, sem qualquer mudança genética de jeito nenhum. Um chimpanzé que aprende uma habilidade útil, como quebrar nozes com pedras, pode talvez ensiná-la aos descendentes através de demonstração. Mas a transferência de informação é lenta, imperfeita, limitada. A maior parte do conhecimento morre com cada geração. Um humano com linguagem pode explicar não apenas o que fazer, mas por quê. Pode descrever eventos que aconteceram longe ou há muito tempo. Pode ensinar conceitos abstratos, compartilhar avisos sobre perigos nunca encontrados pessoalmente, passar técnicas refinadas ao longo de gerações. De repente, o conhecimento de sobrevivência acumulado de centenas ou milhares de indivíduos tornou-se disponível para todos no grupo. Você não precisava descobrir pessoalmente quais plantas eram venenosas. Alguém mais havia aprendido isso, provavelmente da maneira difícil, e a informação foi preservada na memória cultural. Isso criou uma aceleração exponencial na evolução cultural. Cada geração não começava do zero. Eles herdavam todo o conhecimento de seus ancestrais, adicionavam suas próprias inovações e passavam o kit de ferramentas expandido para seus filhos. Enquanto isso, a evolução biológica continuava avançando em seu ritmo glacial usual. Mudanças genéticas levam centenas ou milhares de gerações para se espalhar através de uma população. Mudanças culturais podem se espalhar em uma única conversa. A corrida nem estava perto. Cultura venceu esmagadoramente. E aqui está onde fica realmente interessante. Isso criou um ciclo autorreforçador que essencialmente fixou nossa evolução física no lugar. Melhores soluções culturais significavam menos pressão seletiva para adaptações físicas. Menos pressão seletiva significava evolução física, desacelerava. Mas quanto mais devagar nossos corpos evoluíam, mais tínhamos que confiar em soluções culturais para sobreviver, o que nos fez investir ainda mais em desenvolver melhor cultura.
o que ainda reduzia a necessidade de mudanças físicas, girando em círculos cada volta do ciclo, nos tornando mais dependentes de cultura e menos dependentes de evolução física. Por volta de 50 mil anos atrás, esse processo havia essencialmente completado. Humanos haviam desenvolvido um kit de ferramentas cultural, sofisticado o suficiente para sobreviver em quase qualquer ambiente na Terra, sem mudanças físicas significativas. Tínhamos roupas para qualquer clima, fogo e cozinha para qualquer comida, ferramentas e armas para qualquer presa, abrigos para qualquer clima, sistemas sociais para qualquer desafio. Tínhamos nos evoluído para fora da evolução biológica, a espécie que por milhões de anos havia sido moldada pela seleção natural. Como todos os outros organismos na Terra, havia encontrado uma maneira de escapar daquela tirania antiga. Não precisávamos mais esperar nossos genes resolverem problemas. Podíamos resolvê-los nós mesmos imediatamente, usando nossos cérebros e nossas mãos e nosso conhecimento cultural acumulado. Tínhamos nos tornado algo novo, uma espécie cuja evolução acontecia não em nosso DNA, mas em nossas mentes, não em nossos corpos, mas em nossas ferramentas, não em nossos genes, mas em nossas tradições, nossas histórias, nosso conhecimento compartilhado. Tínhamos nos tornado seres culturais, e a partir daquele momento, nossa forma física estava essencialmente congelada no lugar, um testemunho do que tínhamos sido quando a cultura assumiu. Enquanto nossas mentes, nossas sociedades, nossas tecnologias continuariam evoluindo em velocidade vertiginosa, nossos corpos permaneceriam teimosamente os mesmos, e ainda são 50 mil anos depois. Mas aqui está onde a história toma uma virada fascinante. Porque enquanto essas três espécies humanas estavam se espalhando, inovando e prosperando, seus corpos estavam fazendo uma escolha que determinaria tudo o que viria depois. Eles estavam trocando poder físico bruto por algo muito mais valioso, inteligência. E essa troca veio com consequências que ainda nos definem hoje. Seu cérebro agora, neste exato momento, está queimando cerca de 20% de todo o orçamento de energia do seu corpo. Pense sobre isso. Seu cérebro pesa cerca de 1,5 kg, talvez 2% do seu peso corporal total, mas está consumindo 1/5 de todas as calorias que você come. Isso é como ter um motor de carro esportivo em um sedã compacto. Funciona, mas algo tem que ceder. E aqui está a coisa, nem sempre foi assim. Volte 2 milhões de anos. E ancestrais humanos primitivos tinham cérebros cerca de 1/3 do tamanho dos nossos. Eles ainda eram inteligentes comparados a outros animais, mas não estavam nem perto dos níveis humanos modernos. Seus cérebros consumiam talvez 8 ou 10% da energia do corpo. Suficiente para fazer ferramentas, suficiente para cooperar em pequenos grupos, mas não suficiente para revolucionar o mundo. Então algo mudou. Ao longo de cerca de 1 milhão de anos, cérebros humanos começaram a crescer rápido. Em termos evolutivos, isso foi velocidade da luz. Por 300 mil anos atrás, nossos ancestrais tinham cérebros quase tão grandes quanto humanos modernos. Por 200 mil anos atrás, eles haviam alcançado proporções modernas. Por 50 mil anos atrás, a expansão havia parado completamente. Mas esse crescimento veio a um preço massivo, porque a evolução não te dá algo por nada. Cada caloria que seu cérebro queima é uma caloria que não pode ir para outro lugar. E quando seu cérebro está exigindo 20% do seu orçamento total de energia, são muitas calorias que não podem ser usadas para outras coisas. Então, o que humanos desistiram para bancar esses cérebros massivos que consomem energia? Praticamente tudo o mais. Comece com músculos. Quilo por quilo. Humanos são pateticamente fracos comparados a outros primatas. Um chimpanzé pesando 45 quilos pode dominar um humano de 90 quilos sem suar. Gorilas são ainda mais ridículos. Eles podem levantar e jogar coisas que nos esmagariam. A razão não é misteriosa. Seus corpos investem pesadamente em massa muscular e densidade óssea. Os nossos não. Trocamos esse investimento por tecido cerebral. O mesmo vale para a velocidade. Humanos são lentos, dolorosamente lentos comparados aos predadores que estavam nos caçando e às presas que estávamos tentando caçar. Um humano adulto saudável pode talvez atingir 24 ou 32 km por hora em um sprint
e apenas por uma curta distância. Enquanto isso, leões correm a 80 km por hora. Antílopes atingem 96. Até porcos podem nos superar. Não somos construídos para velocidade, porque velocidade requer músculos de perna massivos, fibras musculares especializadas de contração rápida e sistemas cardiovasculares poderosos. Tudo isso requer energia. Energia que nossos cérebros estavam monopolizando. Também desistimos de nossos dentes. Vá olhar para um crânio de gorila ou maxilar de chimpanzé. Essas são armas sérias. Caninos massivos, molares poderosos, músculos de maxilar que podiam quebrar ossos. Agora olhe para um crânio humano. Nossos dentes são minúsculos. Nossos maxilares são fracos. Mal podemos morder carne dura sem cozinhá-la primeiro. Por quê? Porque manter dentes grandes e músculos de maxilar poderosos requer investimento significativo de energia, especialmente durante o desenvolvimento. Essa energia foi para nossos cérebros. Nosso sistema digestivo encolheu também. A maioria dos primatas tem intestinos enormes, capazes de processar quantidades enormes de material vegetal fibroso duro. Humanos não. Temos intestinos relativamente pequenos e sistemas digestivos simples, que lutam com qualquer coisa que não cozinhamos ou processamos. Isso nos tornou dependentes de fogo e preparação de comida. Mas libertou energia que teria ido para manter um trato digestivo massivo. Mas a troca mais dramática, aquela que quase quebrou o sistema inteiro, foi o dilema obstétrico. E é aqui que a evolução realmente se pintou em um canto. Veja, humanos andam eretos. Temos feito isso por milhões de anos. É uma de nossas características definidoras. Mas andar ereto requer uma estrutura pélvica específica. Sua pelvis tem que ser relativamente estreita, para permitir locomoção bípede eficiente. Torne-a muito larga, e você não pode andar adequadamente. Você balançaria como um pato, desperdiçando energia a cada passo. Agora adicione o problema do cérebro gigante. Bebês humanos precisam nascer com cabeças grandes o suficiente para abrigar cérebros, que eventualmente consumirão 20% do orçamento de energia do corpo. Mas essas cabeças grandes têm que caber através de uma pelvis estreita, projetada para caminhada eficiente. A solução da evolução foi brutal. Bebês humanos nascem essencialmente prematuros, comparados a outros primatas. Um cavalo bebê pode andar em horas de nascimento. Um antílope bebê pode correr de predadores em dias. Até bebês chimpanzés são muito mais desenvolvidos que bebês humanos. Eles podem se agarrar às suas mães, apoiar suas próprias cabeças, mover-se independentemente. Bebês humanos completamente indefesos. Não podem andar, não podem se agarrar, nem podem segurar suas cabeças. Pelo primeiro ano de vida, são basicamente imóveis. Por vários anos depois disso, permanecem dependentes de maneiras que seriam fatais para qualquer outra espécie. Isso cria um problema enorme. Um bebê humano é um passivo massivo. Não pode escapar de predadores. Não pode reunir sua própria comida. Não pode fazer nada além de comer, dormir e chorar. Requer atenção constante de adultos que poderiam estar fazendo outras tarefas importantes de sobrevivência. E essa dependência dura não por meses, mas por anos. Crianças humanas não alcançam nada parecido com independência, até terem pelo menos 10 ou 12 anos. Pelos padrões primatas, isso é insano. A matemática metabólica fica ainda mais brutal durante gravidez e primeira infância. Os requisitos de energia de uma mulher grávida aumentam talvez 300 calorias por dia. Não terrível, mas após o nascimento, amamentar um bebê requer 500 calorias adicionais por dia. E durante o rápido desenvolvimento cerebral do bebê nos primeiros anos, eles estão consumindo recursos a uma taxa que levaria à falência a maioria das outras espécies. Como humanos sobreviveram com essas desvantagens massivas? A resposta é a mesma coisa que nos levou através do gargalo: cooperação social. Humanos desenvolveram algo que quase nenhuma outra espécie tem: criação cooperativa. Na maioria dos mamíferos, mães criam seus descendentes sozinhas, ou talvez com a ajuda de um parceiro. Em humanos, criar filhos tornou-se uma atividade comunitária. Avós, tias e irmãos mais velhos, até membros não relacionados do grupo, ajudavam a cuidar de bebês. Isso distribuiu o custo enorme de criar esses bebês indefesos de cérebro grande através de múltiplos adultos. Também desenvolvemos ligação de pares e investimento paternal incomum entre primatas.
Pais humanos, pelo menos na maioria das culturas ao longo da história, investiram tempo e recursos significativos em seus filhos. Isso ajudou a compensar o custo metabólico enorme desses cérebros grandes. E desenvolvemos infâncias estendidas, especificamente projetadas para encher esses cérebros grandes com informação. Crianças humanas não se tornam independentes aos 5 ou 6 anos como a maioria dos primatas. Eles passam 15 ou 20 anos aprendendo, acumulando conhecimento, desenvolvendo habilidades. Esse período de aprendizado estendido só foi possível por causa de estruturas sociais complexas que podiam apoiar juvenis dependentes por décadas. Em outras palavras, trocamos capacidades físicas por inteligência. Então, usamos essa inteligência para criar sistemas sociais que compensaram nossas fraquezas físicas. Humanos tornaram-se obrigatoriamente cooperativos. Literalmente, não podemos sobreviver sem grupos sociais complexos. Um único humano, ou até uma família nuclear no ambiente ancestral, teria morrido rapidamente. Precisávamos de tribos, comunidades, redes de apoio mútuo. Mas aqui está a parte realmente fascinante. Por volta de 50 mil anos atrás, nosso cérebro parou de crescer. Pelos últimos 50 mil anos, o tamanho do cérebro humano tem sido essencialmente estável. Em algumas populações, na verdade, diminuiu ligeiramente, porque a expansão parou. A resposta é que atingimos o tamanho ideal. O ponto ideal onde os benefícios de inteligência adicional eram equilibrados pelos custos de um cérebro ainda mais consumidor de energia e as limitações físicas de dar à luz através de uma pelvis projetada para bipedalismo. Pense sobre isso desta maneira. Se cérebros maiores fossem sempre melhores, a evolução teria continuado fazendo-os maiores. Mas há um ponto onde os custos excedem os benefícios. Cada centímetro cúbico adicional de tecido cerebral requer mais energia, torna o nascimento mais perigoso e aumenta a dependência infantil. Em algum ponto, provavelmente por volta de 50 mil anos atrás, humanos alcançaram o tamanho onde adicionar mais tecido cerebral causaria mais problemas do que resolveria. A abertura pélvica simplesmente não podia ficar mais larga sem comprometer caminhada eficiente. Bebês não podiam nascer muito mais prematuros sem se tornarem completamente inviáveis. E cérebros não podiam exigir muito mais que 20% do orçamento de energia do corpo sem causar sérios problemas metabólicos. Então a evolução parou. Não porque ficou sem variações para selecionar, não porque não havia pressão para maior inteligência, mas porque as restrições físicas do corpo humano haviam alcançado seu limite. E uma vez que isso aconteceu, algo notável ocorreu. Com o tamanho do cérebro fixado e com o corpo já otimizado para apoiar aquele órgão massivo consumidor de energia, não havia espaço para outras grandes mudanças físicas. Cada sistema no corpo humano havia sido reconfigurado em torno de um objetivo: apoiar um cérebro que pudesse pensar, planejar, inovar e comunicar em níveis sem precedentes. Quer músculos mais fortes? Desculpe, o cérebro precisa dessas calorias. Quer velocidade de corrida mais rápida? Não pode poupar a energia. Quer melhores habilidades de escalada? Garras mais afiadas, dentes maiores? Tudo isso requer recursos que já estão alocados para manter aquele supercomputador de 1,5 kg em seu crânio funcionando a plena capacidade. É por isso que a evolução física humana essencialmente parou há 50 mil anos. Não porque tínhamos nos tornado perfeitos. Não porque a seleção natural parou de funcionar, mas porque tínhamos feito uma troca que fixou todos os outros aspectos de nossa anatomia. O corpo humano tornou-se um sistema de suporte de vida para o cérebro. Tudo o mais, todas as outras características físicas eram ou otimizadas para apoiar a função cerebral, ou eram minimizadas para liberar recursos para isso. Tornamo-nos a espécie que sacrificou tudo por inteligência. E funcionou. Esses cérebros grandes nos permitiram desenvolver linguagem sofisticada o suficiente para compartilhar informações complexas através das gerações. Eles nos permitiram criar ferramentas que compensaram nossas fraquezas físicas. Eles nos permitiram desenvolver estruturas sociais que transformaram nossa impotência em uma força, tornando-nos dependentes uns dos outros de maneiras que criaram laços cooperativos poderosos. Eles nos permitiram dominar o fogo,
que predigeriu nossa comida e libertou ainda mais energia para nossos cérebros. Eles nos permitiram desenvolver roupas e abrigo, o que significava que não precisávamos evoluir pelo grosso ou outras adaptações climáticas. Eles nos permitiram criar armas que nos tornaram perigosos, apesar de nossa fraqueza física. Em resumo, esses cérebros consumidores de energia, complicadores de nascimento, enfraquecedores de bebês, nos tornaram humanos. E uma vez que os tivemos, uma vez que pagamos o preço físico enorme por inteligência, não havia volta. Nenhum espaço para evolução física adicional, porque a troca estava completa. Tínhamos nos tornado a espécie que pensa sua saída de problemas em vez de evoluir soluções físicas. E essa escolha feita gradualmente ao longo de milhões de anos, mas essencialmente fixada há 50 mil anos, é porque humanos pararam de mudar fisicamente. O cérebro venceu. Tudo mais tornou-se negociável. Aqui está o que aconteceu a seguir e por que mudou tudo sobre nossa história evolutiva. Então você tem essas 3 espécies humanas, humanos modernos, neandertais e denisovanos, todos descendentes daqueles sobreviventes do gargalo, todos se espalhando pelo mundo. A lógica diz que eles deveriam ter continuado divergindo, certo? Continuado evoluindo em diferentes direções, até se tornarem espécies completamente separadas que não podiam mais cruzar. É assim que a especiação normalmente funciona. Você isola populações, dá a elas ambientes diferentes, espera algumas centenas de milhares de anos. E pronto, você tem novas espécies. Exceto que não foi isso que aconteceu. Nem perto. Em vez disso, entre 70 mil e 50 mil anos atrás, algo sem precedentes ocorreu. Os descendentes daqueles sobreviventes africanos, aqueles que haviam se tornado humanos totalmente modernos, começaram a maior migração na história de nossa espécie. E essa migração fez algo que nenhuma outra migração animal havia feito. Ela impediu a especiação. Fixou nossa forma física no lugar. Nos tornou, para todos os fins práticos, a espécie que parou de evoluir. Deixe-me explicar como isso funcionou. Por volta de 70 mil anos atrás, um pequeno grupo de humanos modernos, talvez apenas algumas centenas de indivíduos, deixou a África. Sabemos disso porque todo humano não africano vivo hoje carrega marcadores genéticos daquele único êxodo. Seus ancestrais, meus ancestrais, todos cujas famílias não ficaram na África, todos descendem daquele pequeno grupo de migrantes aventureiros. Eles cruzaram o Mar Vermelho, provavelmente durante um período quando os níveis do mar eram mais baixos e a travessia era mais fácil. Alguns pesquisadores pensam que andaram através, outros pensam que usaram jangadas simples. De qualquer forma, eles chegaram à Península Arábica e então apenas continuaram indo. Dentro de alguns milhares de anos, que é basicamente um piscar de olhos em termos evolutivos, eles haviam se espalhado pelo Oriente Médio. Dentro de 10 mil anos, eles haviam alcançado a Índia, Sudeste Asiático e Austrália. Por 40 mil anos atrás, estavam na Europa. Por 15 mil anos atrás, haviam cruzado para as Américas. Esta foi migração em uma escala que nunca havia acontecido antes. Não apenas um grupo movendo-se para um novo local, mas ondas contínuas de humanos se espalhando em todas as direções, ocupando todos os habitats possíveis de florestas tropicais à tundra ártica. E aqui está a parte crucial. Eles nunca pararam de se mover. Mesmo após alcançar esses territórios distantes, populações humanas permaneceram móveis. Evidência arqueológica mostra pessoas comercializando materiais por centenas de quilômetros. Obsidiana de fontes vulcânicas, aparecendo em sítios centenas de quilômetros de distância. Conchas do Mar da Costa, encontradas em assentamentos do interior. Tipos específicos de ferramentas de pedra, espalhando-se por continentes inteiros, em apenas algumas gerações. Este movimento constante significou algo profundo para a evolução humana. Significou que populações isoladas nunca permaneceram isoladas tempo suficiente para divergir significativamente. Pense sobre isso desta maneira. Você tem um grupo que se instala no Sudeste Asiático costeiro. Eles começam a se adaptar àquele ambiente, ficando melhores em pesca, talvez desenvolvendo características físicas ligeiramente diferentes. Mas antes que possam divergir muito da população humana principal, outra onda de migrantes chega do interior. Eles cruzam, genes são misturados. Quaisquer mutações únicas
que poderiam ter estado se desenvolvendo no grupo costeiro, são diluídas pelos recém-chegados. Então algumas das pessoas costeiras migram mais para o leste, carregando seus genes para novas populações. Enquanto isso, comerciantes chegam da Índia, trazendo genes de populações que permaneceram mais perto da África. É uma agitação constante, mistura e remistura de material genético. Geneticistas chamam isso de fluxo gênico, e em populações humanas, o fluxo gênico estava acontecendo a uma taxa que era completamente sem precedentes na história evolutiva. A maioria das espécies animais tem territórios razoavelmente estáveis. Uma população de lobos ocupa uma faixa específica. Um grupo de gorilas vive em uma floresta particular. Eles podem expandir ou contrair baseado em condições ambientais, mas geralmente permanecem no lugar por muitas gerações. Isso permite populações isoladas desenvolverem características únicas ao longo do tempo. Humanos não fizeram isso. Estávamos sempre em movimento, sempre comercializando, sempre encontrando novos grupos, sempre cruzando. O registro arqueológico mostra essa mobilidade acelerando ao longo do tempo. Por 50 mil anos atrás, você pode rastrear inovações culturais específicas, espalhando-se por milhares de quilômetros em apenas séculos. Um novo tipo de tecnologia de lâmina de pedra aparece no Oriente Médio e aparece na Europa 2000 anos depois. Um estilo distintivo de contas decorativas emerge na África e aparece na Ásia alguns milhares de anos depois. Essas não eram apenas ideias se espalhando. Eram pessoas se movendo, carregando seus genes e sua cultura com eles, criando uma rede mundial de troca genética que manteve todas as populações humanas conectadas. Mas não eram apenas humanos modernos se movendo. Eles também estavam encontrando aquelas outras espécies humanas, os neandertais na Europa e Ásia Ocidental, os denisovanos na Ásia Oriental. E aqui é onde a história fica realmente interessante. Eles cruzaram. Sabemos disso porque toda pessoa de ascendência não africana carrega DNA neandertal. Cerca de 1 a 2% do seu genoma, se seus ancestrais deixaram a África, vem de neandertais. Pessoas de ascendência asiática carregam DNA denisovano adicional. Algumas populações na Melanésia e Austrália carregam até 5% de material genético denisovano. Esse cruzamento deveria ter criado ainda mais diversidade, certo? Diferentes populações misturando com neandertais e denisovanos em taxas diferentes, pegando genes diferentes, divergindo ainda mais. Mas aqui está o que realmente aconteceu. Aqueles genes neandertais e denisovanos foram misturados de volta no pool genético humano principal. Um grupo de humanos modernos encontra neandertais no Oriente Médio há 50 mil anos. Eles cruzam. Alguns descendentes herdam genes neandertais que os ajudam a sobreviver climas frios. Mas então esses indivíduos migram mais longe, cruzando com outros grupos humanos modernos. Os genes neandertais são diluídos, espalhados, misturados por toda a população em expansão. É como jogar um punhado de diferentes bolinhas de gude coloridas em uma máquina de mistura gigante que nunca para de girar. Eventualmente todas as cores se misturam. Você não consegue cores novas separadas, concentrando-se em áreas diferentes. Você consegue uma mistura uniforme em todos os lugares. A evidência genética para isso é notável. Apesar de se espalhar pelo mundo inteiro, apesar de encontrar ambientes muito diferentes, apesar de misturar com outras espécies humanas, humanos modernos permaneceram geneticamente homogêneos. Notavelmente, quase impossivelmente similares uns aos outros. Dois humanos modernos de extremos opostos da Terra, um da África do Sul e um do norte da Sibéria, são mais geneticamente similares um ao outro do que dois chimpanzés de florestas vizinhas na África. Pense sobre isso. Chimpanzés que vivem a 50 metros de distância são mais geneticamente diferentes um do outro do que humanos que vivem em continentes diferentes. Esta similaridade genética existe porque o fluxo gênico nunca parou. Mesmo populações que pareciam isoladas mantinham contato com seus vizinhos, e esses vizinhos tinham vizinhos. E através dessa cadeia de conexões, genes fluíam de uma ponta da extensão humana para a outra. Antropólogos chamam isso de padrão de espécie em anel, mas em escala global. Nenhum grupo único podia falar com todos os outros grupos, mas todos estavam conectados através de cadeias de populações intermediárias.
Uma inovação genética na África podia, ao longo de alguns milhares de anos, se espalhar até a Austrália através dessa rede de conexões. A parte realmente selvagem é o que aconteceu com os grupos que tentaram permanecer isolados. A evidência genética de populações que tentaram se separar, talvez vivendo em ilhas ou em locais particularmente remotos. E quase sem exceção, esses grupos ou morreram ou eventualmente se reconectaram com a rede humana principal. A evidência de uma população humana que alcançou as Filipinas por volta de 50 mil anos atrás e permaneceu isolada por milhares de anos, mas eventualmente ou foram extintos ou foram absorvidos por novas ondas de migrantes. Seus genes não divergiram o suficiente para criar uma espécie separada. O isolamento não foi longo o suficiente. A única maneira de criar novas espécies humanas teria sido o isolamento completo por centenas de milhares de anos. E a mobilidade humana tornou isso impossível. Não havia lugar na Terra remoto o suficiente que humanos não alcançariam eventualmente, e trariam seus genes com eles. Então, por volta de 10 mil anos atrás, algo aconteceu que deveria ter mudado tudo. Agricultura. Humanos começaram a se estabelecer, construindo vilas permanentes, permanecendo em um lugar por gerações. Você pensaria que isso finalmente permitiria populações isoladas divergirem. Mas em vez disso teve o efeito oposto. A agricultura criou explosões populacionais. Vilas transformaram-se em cidades. Cidades transformaram-se em metrópoles. E com essas populações maiores, veio mais comércio, mais movimento, mais mistura genética do que nunca. Uma vila agrícola na Mesopotâmia há 8 mil anos pode ter parecido isolada, mas estava comercializando grãos com a próxima vila, e aquela vila estava comercializando com outra. Redes de comércio e troca expandiram rapidamente com a agricultura. E onde quer que bens viajassem, genes viajavam também. Mercadores movendo-se entre cidades, exércitos conquistando novos territórios e cruzando com populações locais. Alianças matrimoniais entre diferentes grupos. Expansão agrícola significou mais mistura genética, não menos. A evidência genética mostra isso claramente. Após a Revolução Agrícola, o fluxo gênico entre populações humanas na verdade acelerou. Mutações que apareceram em uma população espalharam-se para outras mais rápido do que nunca. A invenção da escrita, o desenvolvimento de rotas de comércio de longa distância, a ascensão de impérios, tudo isso aumentou a mobilidade humana e troca genética. Por 3 mil anos atrás, você tinha redes de comércio abrangendo continentes inteiros. A Rota da Seda conectava a Ásia e a Europa. Rotas marítimas ligavam populações costeiras através de vastas distâncias. Pessoas estavam se movendo e cruzando em taxas que tornavam a especiação completamente impossível. Mesmo populações que viviam em ambientes extremos, lugares que deveriam ter selecionado para adaptações físicas específicas, permaneceram fundamentalmente humanas. Grupos que migraram para o Ártico desenvolveram adaptações culturais para sobreviver frio extremo, melhores roupas, abrigos mais eficientes, técnicas de caça sofisticadas. Mas, fisicamente, permaneceram quase idênticos a humanos vivendo em regiões tropicais. Sim, houve algumas mudanças. Populações em latitudes do norte desenvolveram pele mais clara, para sintetizar vitamina D mais eficientemente em condições de baixa luz. Alguns grupos desenvolveram adaptações genéticas para alta altitude ou para digerir alimentos específicos. Mas esses foram pequenos ajustes, modificações de nível superficial, nada que os impediria de cruzar com sucesso com qualquer outra população humana. Esse é o ponto-chave. O fluxo gênico manteve todas as populações humanas interférteis. Nunca nos separamos tempo suficiente para barreiras reprodutivas se desenvolverem. Uma pessoa de qualquer população humana podia encontrar uma pessoa de qualquer outra população humana e produzir descendentes saudáveis e férteis. Éramos uma espécie mantida unificada por movimento e mistura constantes. Compare isso com o que aconteceu com outras espécies animais. Ursos polares e ursos pardos se separaram apenas 150 mil anos atrás. Agora são espécies distintas, que apenas ocasionalmente cruzam em zonas de contato estreitas. Humanos modernos e neandertais haviam sido separados por mais de 500 mil anos. No entanto, ainda podíamos cruzar com sucesso quando nos encontramos.
A diferença foi o fluxo gênico. Neandertais viviam em populações relativamente pequenas, isoladas na Europa. Humanos modernos viviam em populações grandes interconectadas que estavam constantemente trocando genes. Neandertais continuaram evoluindo em sua direção específica. Humanos modernos pararam de evoluir em qualquer direção, porque o fluxo gênico continuava puxando cada população de volta para a média. Por 50 mil anos atrás, esse padrão estava fixado no lugar. Populações humanas eram muito móveis, muito interconectadas, muito constantemente misturando para a divergência física significativa ocorrer. Tínhamos nos tornado a espécie que conquistou a especiação em si, não através de adaptação biológica, mas através de inovação social e tecnológica. Nossa habilidade de nos comunicar, comercializar e manter relações através de vastas distâncias significava que permaneceríamos uma espécie, sempre viajando, sempre misturando, sempre humanos. Mas aqui é onde a história toma sua virada mais inesperada. Todas aquelas adaptações incríveis, toda aquela seleção natural implacável que havia estado moldando corpos humanos por milhões de anos, estava prestes a parar completamente. Não porque fomos extintos, não porque paramos de evoluir inteiramente, mas porque fizemos algo que nenhuma outra espécie na história da Terra jamais havia conseguido. Revertemos a equação fundamental da evolução. Para todos os outros animais no planeta, a evolução funciona da mesma maneira. Ambiente apresenta desafios. Organismos se adaptam ou morrem. O ambiente está sempre no controle, sempre selecionando quais características têm sucesso e quais características desaparecem. Mas por volta de 50 mil anos atrás, humanos descobriram como virar esse roteiro. Paramos de nos adaptar ao ambiente. Em vez disso, fizemos o ambiente se adaptar a nós. Pense sobre o que isso significa. Por 3 bilhões e 500 milhões de anos, a vida na Terra jogou por um conjunto de regras. Se está frio, evolua pelo grosso. Se está quente, evolua melhores sistemas de resfriamento. Se predadores te caçam, evolua velocidade ou camuflagem ou armas defensivas. Seleção natural operando exatamente da mesma maneira, através de cada espécie, cada ecossistema, cada ambiente. Então, humanos aparecem e quebram o jogo inteiramente. A mudança começou sutilmente. Não foi um momento dramático. Foram milhares de pequenas inovações acumulando ao longo de milênios, cada uma ligeiramente reduzindo a pressão da seleção natural, cada uma criando um pequeno amortecedor entre corpos humanos e pressões ambientais. Eventualmente, esses amortecedores somaram-se a algo revolucionário. Considere predação primeiro. Pela maior parte da história evolutiva humana, éramos presas, não predadores do topo, não mestres da cadeia alimentar, apenas mais um mamífero de tamanho médio tentando não ser comido. Grandes felinos, hienas, crocodilos, até grandes águias. Todos viam humanos primitivos como refeições potenciais. O registro fóssil é brutal neste ponto. Encontramos crânios humanos antigos, com marcas de perfuração combinando presas de leopardo, ossos com padrões de mordida de hienas, evidência de que por milhões de anos, humanos eram comida. Isso criou intensa pressão seletiva. Humanos que podiam detectar predadores mais rápido, reagir mais rápido, coordenar melhor com seu grupo, eles sobreviviam. Aqueles que não podiam tornavam-se almoço. Geração após geração, a seleção natural refinou nossos sistemas de detecção de ameaças, nossos reflexos de sobressalto, nossa habilidade de reconhecer padrões de perigo. Seus ancestrais eram animais de presa, e seu cérebro ainda carrega as adaptações que os mantiveram vivos. Mas então algo mudou. Humanos começaram a viver em grupos maiores, não apenas unidades familiares de 5 ou 10, mas bandos de 30, 50 até 100 indivíduos. De repente, predadores enfrentavam um cálculo muito diferente. Um humano solitário, presa fácil. Um grupo de 50 humanos armados com lanças e pedras e estratégias defensivas coordenadas. Isso não é mais presa. Isso é perigoso. Evidência arqueológica de por volta de 70 mil anos atrás mostra uma mudança dramática. Acampamentos humanos começam a mostrar menos sinais de ataques de predadores. Ossos pararam de exibir os padrões de dano característicos de alimentação de carnívoros. Por 50 mil anos atrás, humanos haviam essencialmente se removido do menu, não através de evolução física,
Nossos corpos não ficaram mais rápidos ou mais fortes. Ficamos mais inteligentes e mais sociais. A pressão seletiva que havia estado moldando capacidades defensivas humanas por milhões de anos simplesmente desapareceu. Ser capaz de superar um leão não importava mais porque você tinha 49 amigos com lanças entre você e o leão. Ter instintos afiados para perigo ainda ajudava, mas não era vida ou morte mais. Não da maneira que havia sido para seus ancestrais. Então há segurança alimentar. Para a maioria dos animais, inanição é a pressão seletiva definitiva. Anos de seca. Os indivíduos que podem sobreviver com menos comida conseguem passar. Todos os outros morrem. Invernos rigorosos. Aqueles com os metabolismos mais eficientes, o melhor armazenamento de gordura, são eles que veem a primavera. Seleção natural operando em intensidade máxima, eliminando qualquer um cujo corpo não seja perfeitamente otimizado para a escassez de comida. Humanos primitivos enfrentaram essa pressão constantemente. A evidência genética é clara. Evoluímos flexibilidade metabólica incrível. Corpos que podiam alternar entre modos de festa e fome, armazenar gordura eficientemente quando comida estava disponível, sobreviver períodos estendidos de quase inanição. Essas são adaptações esculpidas por milhões de anos de fome. Mas então humanos desenvolveram técnicas de caça sistemáticas, não apenas limpeza oportunista, não apenas pegar o que quer que pudessem encontrar, mas estratégias de caça planejadas coordenadas que podiam derrubar animais massivos, mamutes, bisões gigantes, rebanhos inteiros de renas. Uma caçada de mamute bem-sucedida podia alimentar um bando de humanos por semanas, talvez meses, se pudessem preservar a carne adequadamente. E podiam preservá-la, porque também haviam dominado o fogo. Humanos aprenderam que podiam defumar carne, secando-a sobre chamas baixas até durar estações inteiras. Descobriram que o inverno em si podia ser uma ferramenta de preservação, mantendo carne congelada em cavernas de gelo naturais. Desenvolveram sistemas elaborados de armazenamento de comida, escondendo caches de carne seca e nozes processadas em locais aos quais podiam retornar quando os tempos ficavam difíceis. Por 50 mil anos atrás, grupos humanos haviam alcançado algo sem precedentes. Segurança alimentar. Não perfeita, não o tempo todo, mas regular o suficiente para que inanição parasse de ser o seletor primário de características humanas. Você não precisava mais do metabolismo absolutamente mais eficiente. Você não precisava ser o melhor em sobreviver fome. Você precisava ser bom em coordenação de caça, bom em lembrar onde caixes de comida estavam escondidos, bom em manter as relações sociais que garantiam que você recebesse sua parte dos recursos do grupo. Sobrevivência havia mudado de otimização física para habilidades sociais e cognitivas. Seu corpo importava menos, seu cérebro e seus relacionamentos importavam mais. Clima é outro fator massivo. Extremos de temperatura dirigiram a evolução por bilhões de anos. Não pode sobreviver ao frio. Sua linhagem termina. Não pode lidar com o calor. Seus genes não chegam à próxima geração. Esta é biologia evolutiva básica. Temperatura ambiental é uma das forças seletivas mais poderosas do planeta. Exceto que humanos descobriram como controlar temperatura. Não em escala planetária, ainda não, mas no ambiente imediato ao redor de seus corpos. Fogo não era apenas para cozinhar e assustar predadores. Era controle de clima portátil. Uma fogueira podia transformar uma noite congelante em um ambiente de sono confortável. Humanos podiam aventurar-se em territórios que deveriam ter sido inabitáveis, carregando seu clima com eles na forma de chama controlada. Então adicionaram roupas, peles de animais cuidadosamente preparadas e costuradas juntas, criando isolamento artificial muito mais eficaz que qualquer quantidade de pelos corporais. Humanos colonizaram as estepes congeladas da Europa da Era Glacial, usando roupas de pele sob medida que os mantinham mais quentes do que qualquer adaptação biológica poderia ter conseguido. Quando se mudaram para ambientes tropicais, usavam roupas mais leves ou nada, adaptando sua tecnologia a condições locais, enquanto seus corpos permaneciam essencialmente inalterados. Abrigo adicionou outra camada de controle climático, não apenas cavernas naturais mais. Habitações construídas projetadas para maximizar calor no inverno e resfriamento no verão. Humanos no Ártico
Construíram casas isoladas parcialmente subterrâneas. Humanos em desertos criaram estruturas que usavam resfriamento evaporativo e ventilação estratégica. Cada ambiente apresentava desafios, e humanos encontraram cada desafio com tecnologia, em vez de adaptação biológica. A pressão seletiva que deveria estar criando subespécies humanas distintas adaptadas ao frio e ao calor simplesmente desapareceu. Seu corpo não precisava mudar, porque você podia mudar seu ambiente imediato. Os humanos que colonizaram o norte da Europa não evoluíram pelo grosso. Eles fizeram roupas. Os humanos que se mudaram para florestas tropicais não evoluíram melhores sistemas de resfriamento. Eles construíram abrigos apropriados. Mas talvez a mudança mais revolucionária foi cuidado social. Em todas as outras espécies animais, sobrevivência do mais apto opera impiedosamente. Fica ferido. Você provavelmente vai morrer. Fica doente. A seleção natural está prestes a te remover do pool genético. Nasceu com uma deficiência física. Suas chances de passar seus genes são essencialmente zero. É assim que a evolução deveria funcionar. Severa e implacável, constantemente eliminando qualquer indivíduo que não seja perfeitamente otimizado para a sobrevivência. Os genes dos fortes, saudáveis e sortudos seguem em frente. Os genes de todos os outros desaparecem. Humanos quebraram o sistema também. Evidência arqueológica de 50 mil anos atrás mostra algo notável. Esqueletos de indivíduos que sobreviveram ferimentos sérios, pernas quebradas que sararam, infecções que foram cuidadas, pessoas vivendo até a velhice apesar de deficiências que teriam sido sentenças de morte para qualquer outro animal. Há até evidência de humanos sobrevivendo ferimentos cerebrais sérios, ferimentos que os teriam deixado parcialmente deficientes e completamente dependentes de cuidado do grupo por meses ou anos. Esta é a arma fumegante. Prova de que humanos estavam cuidando uns dos outros, alimentando indivíduos que não podiam se alimentar, protegendo pessoas que não podiam se proteger, mantendo vivos membros do grupo cuja aptidão genética em termos evolutivos tradicionais estava comprometida. Seus ancestrais começaram a cuidar uns dos outros. E quando fizeram isso, alteraram fundamentalmente as pressões seletivas, moldando a evolução humana. De repente, ter o corpo mais forte não era a única maneira de sobreviver. Ser capaz de formar laços sociais fortes importava tanto quanto. Ser valioso para o grupo de maneiras não físicas, como um contador de histórias, um fazedor de ferramentas, um guardião de conhecimento, podia compensar limitações físicas. A paisagem seletiva havia mudado completamente. Então há seleção sexual, que muitas vezes dirige evolução física ainda mais rápido que pressões ambientais. Na maioria das espécies, machos competem violentamente por acesso a fêmeas. Os machos maiores, mais fortes, mais agressivos, conseguem se reproduzir. Os genes de todos os outros morrem. Isso cria seleção descontrolada para tamanho, força e habilidade competitiva. É por isso que gorilas machos são 2 vezes o tamanho das fêmeas. Porque focas elefantes têm aqueles corpos massivos e comportamentos agressivos. Seleção sexual em ação. Revolução humana primitiva provavelmente funcionou assim também. Machos maiores, mais fortes, provavelmente tinham melhor sucesso reprodutivo. Mas algo mudou. Humanos desenvolveram ligação de pares. Não apenas acasalamento temporário, não apenas machos dominantes controlando haréns, mas parcerias de longo prazo entre homens e mulheres individuais que ficavam juntos, criavam filhos juntos, investiam na sobrevivência um do outro. Isso alterou fundamentalmente as pressões de seleção sexual. Em uma espécie de ligação de pares, fêmeas não estão apenas procurando o macho mais forte. Estão procurando parceiros que ficarão por perto, fornecerão recursos, ajudarão a criar filhos. Machos que podem caçar eficazmente, compartilhar recursos, manter relações sociais, formar alianças protetoras. Esses machos, de repente, têm vantagens reprodutivas que não têm nada a ver com sua força ou tamanho físico. O registro arqueológico mostra os resultados, começando por volta de 50 mil anos atrás. O dimorfismo sexual humano começa a diminuir. Machos e fêmeas tornam-se mais similares em tamanho e construção. Esta é a assinatura de competição macho-macho reduzida e escolha de parceiro aumentada. Fêmeas humanas estavam selecionando parceiros,
baseadas em uma mistura complexa de características, não apenas dominância física. E machos humanos que podiam ter sucesso através de cooperação e habilidades sociais, em vez de apenas força e agressão, estavam passando seus genes. Todos esses fatores, pressão de predação eliminada, inanição reduzida, clima controlado, cuidado social protegendo os vulneráveis, seleção sexual desviada de pura fisicalidade. Eles se combinaram para criar um ambiente onde as velhas regras da seleção natural mal se aplicavam mais. Os humanos que tiveram sucesso não eram necessariamente aqueles com os corpos mais otimizados. Eram aqueles com as melhores ferramentas, as redes sociais mais fortes, o conhecimento mais extenso, as habilidades mais úteis. Seus ancestrais criaram uma bolha de estabilidade ambiental ao redor deles mesmos. Um ecossistema feito por humanos, onde inteligência, habilidade social e conhecimento cultural importavam mais que adaptações físicas, onde a sobrevivência dependia mais do que você sabia do que seu corpo podia fazer, onde a evolução em si começou a desacelerar porque as pressões que dirigem mudança física haviam sido pelo menos parcialmente neutralizadas. Este foi o começo do fim para a evolução física humana. Não porque paramos de evoluir inteiramente, mas porque havíamos criado condições onde nossos corpos não precisavam mais mudar. Tínhamos encontrado uma maneira diferente de nos adaptar, mais rápida, mais flexível, infinitamente mais poderosa do que esperar por mutações genéticas. Nos adaptamos através de cultura, através de tecnologia, através de conhecimento acumulado passado e construído geração após geração. Tínhamos nos tornado a espécie que evoluiu para parar de evoluir, pelo menos fisicamente. Mas o que ainda estava mudando? Quais aspectos da biologia humana continuavam a se adaptar? A resposta pode te surpreender. Agora, antes que você pense que esta história inteira significa que estamos congelados em âmbar evolutivo, completamente inalterados desde que nossos ancestrais deixaram a África, precisamos falar sobre o que realmente ainda está acontecendo. Porque aqui está a coisa, a evolução não parou, nem perto. É só que as mudanças ocorrendo nos últimos 50.000 anos são tão sutis, tão menores, comparadas ao que veio antes, que chamá-las de mudanças evolutivas quase parece um exagero. Pense nisso desta maneira. A diferença entre Homo erectus e humanos modernos. Isso é como comparar uma bicicleta a uma motocicleta. Máquinas completamente diferentes. Capacidades diferentes, tudo diferente. Mas as mudanças acontecendo nos últimos 50.000 anos. Isso é como comparar uma motocicleta de 2020 a um modelo de 2024. Claro, há melhorias, refinamentos, ajustes ao design, mas fundamentalmente você está olhando para a mesma máquina. Então, o que realmente está mudando? Vamos começar com o exemplo mais famoso, um que aparece em quase toda discussão de evolução humana recente: tolerância à lactose. 10.000 anos atrás, virtualmente nenhum humano adulto podia digerir leite. Nenhum. Não importa onde vivessem, qual era a sua ancestralidade. Após o desmame, o gene que produz lactase, a enzima que quebra açúcar do leite, desligaria. Beber leite como adulto te daria cólicas, diarreia, todos os sintomas desagradáveis que agora associamos com intolerância à lactose. Mas intolerância à lactose não era a condição naquela época. Era o padrão, o estado humano normal. Então algo mudou. Por volta de 10.000 anos atrás, em várias populações diferentes que haviam começado a praticar a agricultura leiteira, mutações apareceram que mantinham o gene da lactase ligado na idade adulta. Essas mutações não eram as mesmas em populações diferentes. Tolerância à lactose europeia vem de uma variante genética. Versões africanas e do Oriente Médio vêm de mutações diferentes inteiramente, mas todas fazem a mesma coisa. Deixam adultos digerir leite. E a vantagem seletiva foi enorme. Em sociedades que criavam gado, ovelhas ou cabras, ser capaz de beber leite significava acesso a uma fonte de proteína confiável sem ter que matar o animal. Significava crianças podiam ser desmamadas mais cedo, permitindo mães terem mais bebês. Significava melhor nutrição durante fomes quando colheitas falhavam, mas o gado sobrevivia. Dentro de apenas alguns milhares de anos, o que é incrivelmente rápido em termos evolutivos, a mutação de tolerância à lactose espalhou-se através de populações agrícolas leiteiras. Hoje,
Mais de 80% dos europeus do norte carregam a mutação. Mas em populações sem história de agricultura leiteira, asiáticos orientais nativos americanos, a maioria dos africanos, intolerância à lactose permanece a norma. Esta é a evolução acontecendo na história humana registrada. Mudança genética real dirigida pela seleção natural em resposta à inovação cultural. E não é o único exemplo. Pegue adaptações de alta altitude. Humanos vêm vivendo nos Himalaias e Andes por milhares de anos. Mas esses não são apenas pessoas das terras baixas aguentando o ar rarefeito. Eles, na verdade, evoluíram diferenças genéticas que os ajudam a sobreviver em elevações que incapacitariam a maioria das pessoas. Populações tibetanas carregam uma variante genética chamada EPAS1, que muda como seus corpos respondem a baixo oxigênio. Em vez de produzir glóbulos vermelhos em excesso, que é o que pessoas das terras baixas fazem, quando passam tempo em altitude, tibetanos mantêm contagens normais de glóbulos vermelhos enquanto ainda obtêm oxigênio suficiente para seus tecidos. Isso previne mal de altitude e todos os problemas cardiovasculares que vêm com ter sangue muito grosso. E aqui está a parte selvagem. Aquela variante EPAS1. Ela veio de denisovanos, lembra deles? A misteriosa espécie humana que se espalhou pela Ásia após o gargalo. Quando humanos modernos e denisovanos cruzaram dezenas de milhares de anos atrás, alguns de nossos ancestrais pegaram esse gene de alta altitude. A maioria das populações o perdeu, porque não fornecia vantagem ao nível do mar. Mas no Tibete, onde a altitude é um desafio constante, a seleção natural favoreceu fortemente qualquer um que carregasse a variante denisovana. Hoje, algo como 87% dos tibetanos a carregam. Isso é evolução através de cruzamento e subsequente seleção natural. Tudo acontecendo nos últimos 30 mil anos. Então há resistência a doenças. Esta fica sombria rápido, mas é importante. Ao longo da história humana, doenças infecciosas têm sido pressões seletivas massivas. Populações que viviam em assentamentos agrícolas densos enfrentaram doenças diferentes, de caçadores-coletores nômades, e essas doenças deixaram assinaturas genéticas. O exemplo mais famoso é a mutação CCR5 delta 32 comum em populações europeias. Pessoas com essa mutação são resistentes ao HIV, porque o vírus não pode se anexar às suas células adequadamente. Mas essa mutação não evoluiu em resposta ao HIV. Está por aí há pelo menos 1000 anos, possivelmente mais. A maioria dos pesquisadores pensa que se espalhou porque forneceu resistência à peste bubônica ou varíola, doenças que devastaram populações europeias repetidamente ao longo da história. O fato de que também fornece resistência ao HIV é apenas uma coincidência, um acidente sortudo da história genética, mas mostra como pressão de doença pode dirigir mudança evolutiva rápida em populações humanas. E se você olhar para diferenças genéticas entre populações hoje, genes de resistência a doenças aparecem repetidamente. Resistência à malária em populações africanas e mediterrâneas. Resistência à tuberculose em europeus. Variantes diferentes do sistema imunológico, otimizadas para ambientes de patógenos diferentes. Essas são mudanças evolutivas reais. Diferenças genéticas entre populações dirigidas pela seleção natural, operando ao longo de centenas de gerações. Mas note algo: nenhuma dessas mudanças altera o plano corporal humano básico. São ajustes metabólicos, ajustes do sistema imunológico, refinamentos bioquímicos importantes para a sobrevivência, sim, mas não o tipo de transformações físicas dramáticas que caracterizaram a evolução humana anterior. Você quer ver uma mudança evolutiva que realmente aparece quando você olha para alguém. Vamos falar sobre olhos azuis. 6.000 a 10.000 anos atrás, um único indivíduo em algum lugar perto do Mar Negro nasceu com uma mutação no gene OCA2. Essa mutação não eliminou produção de pigmento inteiramente, mas reduziu dramaticamente melanina na íris. O resultado: olhos azuis. Antes dessa mutação aparecer, todo humano na Terra tinha olhos castanhos. Castanho escuro, castanho claro, talvez avelã. Mas azul não existia. Aquele indivíduo original de olhos azuis passou a mutação para seus filhos. E então algo interessante aconteceu. A mutação se espalhou rápido. Hoje, aproximadamente 8 a 10% da população mundial tem olhos azuis,
e todos descendem daquele único ancestral há 10 mil anos. A análise genética prova isso. Toda pessoa de olhos azuis na Terra compartilha exatamente a mesma mutação. Mas por que se espalhou? Olhos azuis não fornecem vantagem de sobrevivência. Se alguma coisa, são ligeiramente desvantajosos em climas ensolarados porque oferecem menos proteção contra a radiação UV. Então por que persistiram e proliferaram? A maioria dos antropólogos pensa: seleção sexual. Pessoas acharam olhos azuis atraentes, novos, distintivos, e em populações pequenas onde todos conheciam todos, ter uma característica rara te tornava memorável. Talvez te tornasse mais desejável como parceiro. Ao longo de centenas de gerações, essa preferência foi suficiente para espalhar a mutação de uma pessoa para centenas de milhões. Isso é evolução dirigida não por pressão de sobrevivência, mas por escolha de parceiro. Ainda seleção natural, apenas um tipo diferente. E criou uma mudança física visível, que apareceu inteiramente dentro da história humana registrada. Então há coisas que estão acontecendo agora mesmo. Mudanças tão recentes que podemos rastreá-las em tempo real. Dentes do siso, por exemplo. Mais e mais pessoas estão nascendo sem dentes do siso ou com dentes do siso que nunca se desenvolvem completamente. Alguns pesquisadores estimam que 35% da população global agora falta pelo menos um dente do siso. Por quê? Provavelmente porque não precisamos mais deles. Humanos modernos têm maxilares menores que nossos ancestrais, provavelmente devido a alimentos mais macios processados que não requerem tanta mastigação. Dentes do siso, que uma vez ajudaram a moer materiais vegetais duros e carne crua, agora, na maioria das vezes, apenas causam problemas ficando impactados, requerendo extração. Não há forte pressão seletiva contra dentes do siso. Vivemos tempo suficiente para reproduzir se os temos ou não, mas pode haver uma leve vantagem em não desenvolvê-los. Menos problemas dentários, menos dor, menor risco de infecções. Ao longo de muitas gerações, aquela vantagem minúscula soma, não rapidamente, mas mensuravelmente. Outras mudanças menores estão acontecendo também. A altura média aumentou na maioria das populações nos últimos séculos, embora isso seja principalmente ambiental, melhor nutrição, não mudança genética. Forma do crânio mudou ligeiramente em algumas populações, tornando-se menos robusta, mais graciosa. Alguns pesquisadores reportam mudanças em proporções das mãos relacionadas a demandas de habilidades motoras finas. Mas aqui está o que você precisa entender sobre todas essas mudanças. Elas são microevolução, ajustes minúsculos a sistemas que já estão no lugar. Não estão criando novas estruturas ou capacidades, estão afinando as existentes. Compare isso com o que aconteceu entre 2 milhões de anos atrás e 200 mil anos atrás. Tamanho do cérebro triplicou. Proporções corporais mudaram dramaticamente. Anatomia vocal foi completamente reestruturada. Estrutura esquelética foi reconstruída do zero. Essas não foram ajustes. Foram transformações. Que há uma razão para a diferença: tempo. 50 mil anos parecem para sempre de uma perspectiva humana. É mais longo que história registrada por um fator de 10. Abrange todo o desenvolvimento da agricultura, civilização, linguagem escrita, tudo o que pensamos como conquista humana. Mas em termos evolutivos, 50 mil anos são nada. Um lampejo, um erro de arredondamento. Grandes mudanças evolutivas, o tipo que altera planos corporais e cria novas espécies, tipicamente requerem centenas de milhares de anos, muitas vezes milhões. Requerem pressão seletiva direcional consistente geração após geração, favorecendo certas características sobre outras. Mesmo com forte pressão seletiva, o tipo que produz mudança perceptível em apenas alguns milhares de anos, como tolerância à lactose, você ainda está apenas modificando genes existentes, ajustando sequências regulatórias, ajustando quando e onde genes ligam e desligam. Criar estruturas inteiramente novas, novas capacidades. Isso requer acumular múltiplas mutações na sequência certa, com cada passo, fornecendo vantagem suficiente para se espalhar através da população antes que a próxima mutação apareça. Requer acidentes sortudos, deriva genética, gargalos populacionais, isolamento geográfico, todos os fatores complicados bagunçados que dirigem macroevolução. E requer tempo, muito tempo.
mais tempo do que humanos tiveram, desde que nos tornamos totalmente modernos. Então, quando pessoas perguntam se humanos continuarão evoluindo, a resposta é sim, absolutamente. Estamos evoluindo. Agora mesmo, mutações estão aparecendo, espalhando-se, sendo selecionadas a favor ou contra baseadas em sucesso reprodutivo. Humanos futuros daqui a 10 mil anos provavelmente terão perfis genéticos ligeiramente diferentes dos nossos. Talvez mais tolerância à lactose, em populações atualmente intolerantes. Talvez variantes diferentes do sistema imunológico à medida que novas doenças aparecem. Talvez mudanças em eficiência metabólica, à medida que dietas mudam. Mas eles parecerão fundamentalmente diferentes, terão estruturas corporais diferentes, novas capacidades, anatomias alteradas. Quase certamente não. Não a menos que algo dramático mude. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque os fatores que estabilizaram a evolução física humana há 50 mil anos, cultura, tecnologia, migração, modificação ambiental, não estão enfraquecendo, estão ficando mais fortes. Medicina moderna elimina muitas pressões seletivas que uma vez moldaram a evolução humana. Condições genéticas que teriam sido fatais 10 mil anos atrás, agora são sobrevivíveis, até curáveis. Indivíduos que não teriam reproduzido em ambientes antigos, agora têm filhos que carregam seus genes adiante. Isso não está parando a evolução. Está mudando quais características são selecionadas, mas também está reduzindo ainda mais qualquer pressão para grande mudança física. Migração global e cruzamento estão acelerando. Isolamento geográfico. Um dos fatores-chave na especiação é essencialmente impossível. Agora, humanos de continentes diferentes se encontram, casam, têm filhos. Quaisquer variantes genéticas que aparecem em uma população podem se espalhar para outras, dentro de gerações. E nossa tecnologia continua melhorando nossa habilidade de modificar nosso ambiente em vez de nos adaptarmos a ele. Muito frio, construímos abrigos aquecidos. Muito quente, ar-condicionado. Alta altitude, oxigênio suplementar. Engenhamos soluções mais rápido do que a evolução possivelmente poderia adaptar nossos corpos. Alguns futuristas especulam sobre evolução humana direcionada usando engenharia genética para fazer mudanças que a seleção natural nunca faria. Inteligência melhorada, resistência a doenças, longevidade. Mas isso não é mais evolução. Não no sentido biológico, isso é design. Evolução real. Seleção natural operando em mutações aleatórias através de gerações ainda está acontecendo, ainda criando mudanças sutis em populações humanas. Mas a era da grande evolução física humana, que terminou há 50 mil anos, quando nos tornamos inteligentes o suficiente para mudar nosso ambiente, em vez de deixá-lo nos mudar. Não estamos congelados, não terminamos, apenas não estamos mais mudando de maneiras que nos fariam parecer diferentes, se você pudesse nos ver todos enfileirados, geração por geração, estendendo-se de volta ao início. A motocicleta foi refinada, mas ainda é fundamentalmente uma motocicleta e provavelmente sempre será. Então, aqui estamos 50 mil anos depois fisicamente, quase idênticos àqueles ancestrais que saíram da África. Mesma estrutura corporal, mesmo tamanho de cérebro, mesmo projeto genético básico. Construímos cidades que arranham o céu, dividimos o átomo, caminhamos na Lua e conectamos o planeta inteiro com redes invisíveis de informação. Mas nossos corpos estão basicamente inalterados. Este é o paradoxo que iniciou nossa jornada esta noite. Porque paramos de evoluir fisicamente quando a evolução nunca para qualquer outra espécie? Agora você sabe a resposta. Não é uma razão. É uma tempestade perfeita de fatores que todos convergiram no mesmo momento único em nossa história de espécie. Primeiro, o gargalo. Aqueles 117 mil anos de quase extinção não apenas reduziram nossos números, mudaram fundamentalmente como a evolução funciona para humanos. Perdemos a diversidade genética que alimenta a mudança física rápida. Todo humano vivo hoje é tão geneticamente similar que somos todos essencialmente primos. Não há variação suficiente para a seleção natural trabalhar. A matéria-prima da evolução, as mutações e variações que dirigem mudança física, são escassas em nossa espécie. Somos muito parecidos, muito uniformes. O gargalo cuidou disso. Segundo, cultura substituiu biologia.
Em algum lugar durante ou após aquela luta desesperada pela sobrevivência, fizemos uma troca. Em vez de adaptar nossos corpos a novos ambientes, adaptamos nossas ferramentas, nossas roupas, nosso abrigo, nossos sistemas sociais. Por que gastar 100.000 anos evoluindo pelo mais grosso quando você pode esfolar um animal e vestir sua pele? Por que gastar milênios desenvolvendo dentes mais fortes quando você pode inventar cozinha? Todo problema que normalmente exigiria uma solução biológica, resolvemos com cultura. E cultura evolui infinitamente mais rápido que genes. Uma boa ideia pode se espalhar pela população humana inteira em uma única geração. Uma adaptação genética leva milhares de anos no mínimo. Terceiro, a troca do cérebro. Aquele cérebro massivo consumidor de energia sentado em seu crânio. Está consumindo 20% das suas calorias agora, apenas existindo, pensando, processando as palavras que você está ouvindo. Esse tipo de investimento de energia significa que não sobra nada para outras grandes modificações físicas. A evolução nos deu inteligência, e inteligência tornou tudo o mais desnecessário. Tornamo-nos a espécie que pensa sua saída de problemas, em vez de crescer sua saída deles. Quarto, controle ambiental. Não nos adaptamos mais a ambientes, nós os criamos. Humanos vivem em todos os lugares do Ártico ao Saara, não porque evoluímos corpos diferentes para climas diferentes, mas porque trouxemos nosso ambiente preferido conosco. Fogo, roupas, abrigo, agora aquecimento e ar-condicionado. Essencialmente congelamos as pressões seletivas que normalmente dirigiriam evolução física. O ambiente não pode mais nos moldar porque aprendemos a moldá-lo primeiro. Mas aqui está a parte realmente profunda. Não apenas paramos de evoluir fisicamente, tornamo-nos a primeira espécie na história da Terra a controlar sua própria evolução. Não através de genes, mas através de ideias. Cada geração passamos não apenas DNA, mas conhecimento, histórias, tecnologias, maneiras de pensar. Esta herança cultural evolui e se adapta muito mais rápido do que a biologia jamais poderia. Somos moldados mais pelas ideias que herdamos do que pelos genes. Somos a espécie que evoluiu para parar de evoluir, pelo menos no sentido tradicional. Encontramos uma maneira melhor, e isso nos torna únicos na história de 4 bilhões de anos da vida na Terra. A espécie que aprendeu a se adaptar através de aprendizado, que mudou a si mesma através de cultura, que remodelou o planeta inteiro sem fundamentalmente remodelar seu próprio corpo. Somos o produto mais estranho da evolução, a criatura que ficou tão boa em se adaptar que não precisava mais mudar. Se você chegou até aqui em nossa jornada esta noite, adoraria ouvir de você. Deixe um like se esta história te fez companhia. Comente me dizendo de onde você está ouvindo. E se inscreva se quiser mais explorações da história profunda que nos fez quem somos. Agora, deixe isso se acomodar em seus pensamentos enquanto você adormece. Você é descendente de sobreviventes, o produto de uma crise que quase destruiu nossa espécie, o herdeiro de um legado genético refinado pelas piores condições imagináveis. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, você ainda está aqui. Ainda humano, ainda essencialmente inalterado por 50.000 anos. Porque nos tornamos a espécie que não precisava mais mudar. Nós apenas precisávamos pensar. Durma bem.